Olá pessoal, vamos dar continuidade aos vídeos de potenciação. Eu queria neste vídeo falar um pouco sobre algumas que eu vou chamar de particularidades. Nós sempre falamos nas aulas de potenciação sobre elevar a base a um expoente par, sendo a base um número negativo. Mas vamos ver como que isso funciona das diversas formas aqui. Então, vamos começar com um exemplo aqui positivo. Por exemplo, 2 ao cubo. Quanto equivale 2 ao cubo? Bom, a gente já viu que isso é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. E aí aqui a gente subentende que esse 2 é positivo. O produto de 3 números positivos gera um número positivo. Agora veja bem aqui, ó, no exemplo B e o C, eu tenho menos 2 elevado ao cubo, só que com parênteses, e menos 2 elevado ao cubo sem parênteses. Faz diferença? Faz. Vamos observar como. Veja bem, menos 2 no parênteses significa que aqui nós vamos fazer uma operação com o número menos 2, da seguinte forma. Menos 2 que multiplica o menos 2 que multiplica o menos 2. E isso vai dar quanto? Bom, pensando só nos números, 2 vezes 2 vezes 2, a gente viu que dá 8. Agora, pela regra de sinais, menos e menos dá mais e menos dá menos. Então, menos 2 ao cubo equivale a menos 8. E desta forma aqui, ó, menos 1 elevado ao cubo. Desta forma, a diferença, por ele não ter parênteses, eu vou pensar que esse número ele é o mesmo que o menos 1 que multiplica 2 ao cubo. Veja a diferença para o item B, porque no item B o número menos 2 é a nossa base. E aqui a falta do parênteses eu consigo pensar desta forma. E aí nós temos aqui o número menos 1 que multiplica 8, já que é o resultado de 2 ao cubo, como a gente viu aqui no item A. E isso nos dá o número menos 8. Quando o expoente é ímpar, a gente não nota tanta diferença assim. Agora vamos ver no expoente par. Vejamos aqui o modelo D. 2 à quarta seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que vai dar 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, e positivo, porque é o produto de 4 números positivos. Agora veja aqui, no E, eu tenho o menos 2 em parênteses elevado a 4. E aí é muito comum a gente já falar, é uma regra prática dizer, todo número que está elevado a par gera um número positivo. Mas depende, porque veja bem, olha como a letra F se comporta. Nós temos aqui o menos 2, mas não está com parênteses. Agora a gente vai ver uma grande diferença. Veja bem, ó, desenvolvendo aqui a letra E, seria menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Então, a gente vai ter aqui o número 16 e, fazendo as regras de sinais, ó, menos e menos, a gente tem mais, que multiplica menos vai dar menos, que multiplica o menos aqui por último, então, mais. A gente vai ter um 16 positivo aqui. Não era necessário colocar esse sinal, coloquei só para poder entender melhor. No exemplo F agora, a gente tem um menos 2 sem o parênteses. Então, aqui eu vou enxergar de novo como esse formato, ó, o menos 1 vezes o 2 elevado a 4. O que eu não vou fazer isso aqui por causa exatamente dos parênteses. Essa é a diferença entre os dois. E aqui a gente gera como resposta o número menos 16. E aí fica aquela falsa impressão, né, que você tem um índice aqui, ó, um expoente, aliás, um expoente par, e uma base negativa. Mas por que deu negativo e não positivo? É exatamente por causa dessa diferença. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!